Olá, meu irmão, minha irmã. Vamos dar continuidade ao nosso curso Em Busca da Intimidade. Vamos iniciar com a nossa oração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Concedei-me que vos louve, Virgem Sagrada, dai-me valor contra os vossos inimigos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos acompanhe nesse processo, nesse curso, nos ensinando a viver esta intimidade da qual ela é mestra, a intimidade com Jesus. Muito bem, o capítulo 9 trata da grandeza da perfeição cristã e a sua relação com as bem-aventuranças. Então, nós vamos falar aqui hoje sobre aquelas bem-aventuranças apontadas por São Mateus no Evangelho, escrito por ele no capítulo 5, onde Jesus ele inicia o sermão da montanha falando sobre a felicidade. Ele começa dizendo felizes, aí vai dizer dos mansos, vai dizer dos pacíficos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos. Existe uma sequência, uma ordem nessas bem-aventuranças, da qual o padre Reginaldo Lagrange aponta ser estas 8 bem-aventuranças. Facilmente, né? Na verdade, ele pega de todas essas bem-aventuranças, ele pega 6 bem-aventuranças que estão diretamente ligadas com as 3 idades da vida interior. Então vamos acompanhar o que ele mesmo coloca. Ele diz assim, que não se concebe, pois a perfeição cristã propriamente dita, aquela da via unitiva, sem uma caridade elevada, como nós vimos na aula anterior. E ele acrescenta, realmente parece certo que tal para a vida adulta é necessária uma força física superior à da infância, muito embora acidentalmente certos adolescentes são mais vigorosos, mais fortes certos adultos, também é preciso para o estado dos perfeitos uma caridade mais elevada do que para os iniciantes, mesmo que acidentalmente certos santos tenham em seu início uma caridade maior que certos perfeitos já avançados em idade. Ele está querendo dizer o seguinte, as 3 idades da vida interior, elas são paralelo das 3 idades da vida exterior, por assim dizer. Ou seja, nós temos a infância, nós temos a idade adulta, né? E nós temos a terceira idade, né? Dos sábios, dos anciãos, né? Enfim, então, a vida natural ela se organiza também em certa medida nessas 3 idades. A infância, a adolescência, a juventude, a vida adulta e a terceira idade, chamamos assim, né? A idade das pessoas mais maduras, os anciãos, são a terceira idade. Na vida interior é a mesma coisa. Na vida interior nós temos também 3 idades, só que chamadas de via purgativa, dos iniciantes, a via dos avançados ou iluminativa e a via unitiva, também chamada de via dos perfeitos. Então, esse processo de maturação humana também ocorre no nível sobrenatural. Então, o padre Reginaldo Lagrange vai dizer o seguinte, que o ensino comum dos teólogos sobre este ponto parece nitidamente fundamentado sobre a pregação do Salvador, sobretudo quando ele falou sobre as bem-aventuranças em São Mateus, capítulo 5. Esta página do Evangelho expressa admiravelmente toda a elevação da perfeição cristã, a qual Jesus chama a todos nós. O Sermão da Montanha é o resumo da doutrina cristã. A solene promulgação da nova lei, que foi dada para levar à perfeição a lei mosaica e corrigir as interpretações abusivas. É interessante que justamente no começo, ou melhor, logo depois, né, de Jesus falar sobre as bem-aventuranças, a primeira coisa que ele faz no sermão é citar as bem-aventuranças. Ele, depois que fala que nós somos sal da terra, luz do mundo, né, tem também essa parte, ele vai dizer que ele não veio para abolir a lei nem os profetas, mas levá-los ao seu pleno cumprimento, à sua perfeição. E é bonito pensar que Jesus diz assim, levar à perfeição. Tem tudo a ver com o que nós estamos falando aqui. O intuito deste curso é justamente promover um itinerário, um caminho à santidade, à perfeição.
E ele diz que as bem-aventuranças enunciadas em seu início são a síntese deste sermão. Elas condensam assim de modo admirável tudo aquilo que constitui o ideal da vida cristã e mostram toda a sua elevação. Então, ele vai pegar aqui também referências de Santo Agostinho e São Tomás, porque Santo Agostinho, principalmente, ele faz uma relação, ele relaciona as bem-aventuranças com os dons do Espírito Santo. Mas vamos lá, vamos acompanhar o que Padre Reginaldo Pergolá Grande vai fazer. Que relação ele vai fazer? Ele vai dizer o seguinte, que existem as bem-aventuranças, as primeiras, são as bem-aventuranças da nossa libertação do pecado. Então vamos entender aqui a dinâmica da nossa vida interior. Quando estamos no pecado, estamos em estado de pecado mortal, estamos sem a graça santificante, sem aquela graça habitual, o estado de graça, nós dizemos, não é assim? Então estamos em pecado mortal, o nosso organismo sobrenatural ele não está vivo, ele está como que hibernando, está em coma, certo? E a cada confissão nós tomamos vida nova. Se pedimos com humildade, de forma arrependida, o perdão a Deus, perdoarmos quem nos ofendeu, repararmos esses nossos erros, nós entramos então, aquilo que Santa Teresa chama de castelo interior, nós entramos na vida da graça novamente. Quantas vezes necessário o Senhor sempre nos acolherá novamente, mas é preciso permanecer. E entrando, permanecendo então na vida da graça, nós podemos progredir, porque não basta estar em graça, é preciso progredir na caridade, certo? Nós vimos na outra aula. E para progredir em caridade, nós precisamos avançar do estado dos iniciantes, essa via purgativa de purificação dos nossos sentidos, para a via dos avançados, que já estão no estado de elevação da alma, que também precisa avançar para a perfeição, a união plena com Deus. Nós já usamos essa analogia, mas não basta, não tem problema repetir, né? Nunca é suficiente dizer, porque é importante utilizar desses recursos das analogias, né? Para a gente poder entender esse fenômeno sobrenatural, que é o mesmo que acontece com aquela barra de ferro enferrujada, como se fôssemos a nossa alma no pecado, colocada sob alta temperatura. Aquela essa alta temperatura é a temperatura da caridade, é o fogo da caridade que deve arder em nós. Essa barra de ferro enferrujada fria, ela vai se aquecendo ao ponto de que a ferrugem vai embora, ela fica límpida, né? Ela se purifica, por assim dizer. Se esta temperatura continua elevada, esta barra de ferro ela vai ficar incandescente, iluminada, certo? Se permanecer então este estado de temperatura elevada, elevando cada vez mais gradativamente, essa barra de ferro não vai ficar somente incandescente, ela vai se tornar um magma, vai derreter ao ponto de que fogo e ferro já se confundem, são uma coisa só, via unitiva. É exatamente esta analogia que explica esse progresso da nossa vida interior. E aquilo que esse capítulo pretende é relacionar o nosso organismo sobrenatural com as bem-aventuranças apresentadas por Jesus no capítulo 5 de São Mateus. Então, as primeiras bem-aventuranças, e são elas, os pobres em espírito, vai dizer a palavra que os pobres em espírito está relacionado então com o dom do temor a Deus. Ele vai dizer o seguinte, olha, elas correspondem à via purgativa, que é própria dos iniciantes e que prolonga naquela que deve seguir os adiantados e os perfeitos. Então, o primeiro passo, sai da vida de pecado, via dos iniciantes. Enquanto o mundo diz a felicidade está na abundância dos bens exteriores, da riqueza, das honrarias, o nosso Senhor vai dizer, sem qualquer reserva, com calma, segurança na verdade absoluta, que os bem-aventurados felizes são os pobres em espírito. Deles é o reino. Cada bem-aventurança certamente tem graus. Feliz aqueles que estão na pobreza, sem murmuração, sem impaciência, né? Sem ciúmes, ainda que o pão venha a faltar, e que trabalhem pondo sua confiança em Deus. Feliz aquele que, mesmo sendo mais afortunado, não tem o espírito
das riquezas, o falso, o orgulhoso, mas são desapegados dos bens da terra. Esse é o ponto de partida. As primeiras coisas que precisamos desapegar são das coisas, de fato, ou seja, dos bens materiais. Então aqui está o desapego dos bens materiais, né? E estes viverão segundo o espírito dessa vocação. Eles receberão centuplo na vida, na terra e na vida eterna de Jesus, né? Muito bem. Então depois ele vai acrescentar: bem-aventurados os pobres, os humildes de coração, que não retêm para si mesmo os bens do corpo, nem os do espírito, nem reputação, nem honra, e que só procuram o reino de Deus. Então essa é a primeira bem-aventurança que está relacionada ao temor a Deus. Muito bem, isso segundo Santo Agostinho. Bem-aventurados, bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra, é a segunda bem-aventurança. Bem-aventurados aqueles que não se irritam contra seus irmãos, que não procuram vingar-se de seus inimigos e dominar os outros. Então a mansidão aqui está muito relacionada com a nossa relação com as outras pessoas. Bem-aventurados os mansos, que não julgam temeramente, que não veem ao próximo um rival a suplantar, mas um irmão a ajudar, um filho do mesmo Pai Celeste. É o dom da piedade que nos inspira nessa mansidão, com a afeição inteiramente filial em relação a Deus, nosso Pai. Então veja bem, nesse momento, esta bem-aventurança voltada aos mansos diz da relação com as pessoas, né? E está relacionada à piedade cristã. E ele acrescenta: os mansos não se apegam com teimosia ao seu próprio julgamento. Eles dizem simplesmente: é isso e não é isso, sem experimentar a necessidade de jurar pelo céu, pelo menor motivo, né? Muito bem, então ele aqui vai explicar, né, utilizando do exemplo de São Francisco de Sales, que é um exemplo luminoso de mansidão, né? Como São Francisco de Sales, o valor da caridade, ela dobra o valor do serviço prestado, chega a dizer tudo, a dar conselhos, até mesmo censuras, pois aquele que as recebe sente que são inspiradas por um grande amor. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra, a verdadeira terra prometida, e desde já possuem santamente os corações que a eles se confiam. Então essas duas bem-aventuranças se referem às bem-aventuranças da libertação do pecado, certo? Muito bem. E ele vai relacionar então essas bem-aventuranças ao dom do temor a Deus e o dom da piedade, que são os dons primeiros, né? Pois bem, então ele vai dizer que enquanto diz que a felicidade está nos prazeres, então Jesus vai dizer que os bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Igualmente ele diz ao rico malvado: recebe os teus bens desse mundo. Lázaro, o mendigo, recebeu os seus males, por isso ele é consolado, e tu está em tormentos. Ele dá o exemplo, né, do pobre Lázaro. Mas feliz ainda aqueles que choram os seus pecados, que conhecem experimentalmente, por uma inspiração do dom de ciência, que o seu pecado é o maior dos males. Não choram os seus pecados, como fez Davi após o pecado com Betsabé, depois da exortação do profeta Natan. São bem-aventuranças que encontram a fuga da libertação do pecado. Então essas três bem-aventuranças, vamos entender que a primeira bem-aventurança, os pobres em espírito, os mansos porque possuirão a terra, e bem-aventurados os que choram. Vamos colocar a terceira bem-aventurança aqui, os que choram. Muito bem. O dom da ciência. Muito bem. E aí depois ele segue dizendo das bem-aventuranças da vida ativa do cristão. Olha que interessante. Então primeiro precisamos nos libertar do pecado, né? Através dessas bem-aventuranças, a via purgativa, nos purificando dos nossos apegos materiais, dos apegos com as pessoas, dos prazeres desse mundo, né?
E depois então as bem-aventuranças da vida ativa do cristão. E ele começa com aquela bem-aventurança daqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. A justiça no sentido pleno da palavra consiste em darmos a Deus aquilo que é devido. Então, por amor a Deus, damos também à criatura aquilo que devemos a ela. E o Senhor, como recompensa, se dá a nós. Esta é a ordem perfeita, a perfeita obediência inspirada pelo amor que dilata o coração. Então, bem-aventurados aqueles que desejam essa justiça a ponto de terem fome e sede por ela, serão saciados em certo sentido, né, nessa vida, tornando-se mais justos e mais santos. Tá? Então, ele vai relacionar esse dom, né, essa bem-aventurança, que tem fome e sede de justiça, com o dom da fortaleza. Veja que existe uma hierarquia dos dons. As bem-aventuranças seguem exatamente a mesma ordem. Né? Primeiro, temor a Deus, pobres de espírito. Os que possuirão a terra, os mansos, né? Dom da piedade. Os que choram, dom da ciência. E essa relação é feita por Santo Agostinho e confirmada por São Tomás. Os que têm fome e sede de justiça, o dom da fortaleza. E agora os misericordiosos, né? Que está relacionado com o dom do conselho. O conceito de fato está muito voltado a esse amor para com o outro, essa ajuda, né, para com o necessitado. Ele vai dizer: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Em nossa vida, como na de Deus, deve unir a justiça e a misericórdia. Então, se por um lado está a fome e sede de justiça, por outro lado estão os misericordiosos. Então, esta relação entre justiça e misericórdia, entre verdade e amor, ela é fundamental para o desenvolvimento da vida cristã. É assim como aquela imagem de Cristo Pantocrátor, que é a figura de todo cristão. De um lado, Cristo sério, representa a justiça, a lei, um livro na mão. No outro lado, Cristo sereno, misericordioso, com a mão a abençoar. Né? Então esta é a figura do cristão maduro, né? E por isso dos adiantados. Muito bem. Depois vem então as bem-aventuranças da contemplação, da união a Deus. Então aqui já estão as bem-aventuranças mais, digamos, mais elevadas. Né? E a primeira delas, bem-aventurados aqueles que têm um coração puro, né? Porque verão a Deus. Então, os puros de coração estão relacionados com o dom da inteligência. São aqui os dons mais elevados. Né? O dom da inteligência, ele vai dizer que desde aqui embaixo, o cristão de algum modo verá a Deus no próximo, mesmo em almas que de início parecem estar opostas a ele. Em certo sentido, ele o verá na Sagrada Escritura, na vida da igreja, nas circunstâncias de sua própria vida e até nas provações, onde encontrará as lições de coisas, a providência como uma aplicação prática do Evangelho. Ora, aí está, sob a inspiração do dom da inteligência, a verdadeira contemplação, que nos dispõe para aquela por meio da qual, falando propriamente, nós veremos a Deus face a face, sua bondade e sua beleza infinita. Então todos os nossos desejos serão atendidos e estaremos como inebriados por uma torrente de delícias espirituais. Então aqui, esta pureza, os puros de coração. Né? E por fim, né, já que está a contemplação a Deus de forma fecunda, a ponto de gerar frutos. Né? Ela dá a paz, ela gera a paz irradiante, que é a sétima bem-aventurança. Né? Eu falei de 8 bem-aventuranças porque a oitava seria os que são perseguidos, não é isso? E ela é como se fosse uma amarração de todas as bem-aventuranças. Assim enxerga Santo Agostinho e São Tomás. É como se essa oitava bem-aventurança ela amarra todas as outras 7. Né? Porque os que são perseguidos, inclusive ela é reforçada logo em seguida, né, no Evangelho, os que são perseguidos, e aí Jesus diz: alegrai-vos e exultai, né, porque receberão a sua recompensa. Então a perseguição é inevitável para o cristão. O cristão que não é perseguido tem alguma coisa errada. É a consequência daquilo que é buscado, né, a felicidade buscada pelo cristão. Por fim, a sétima bem-aventurança, então, é a dos pacíficos, pois serão chamados filhos de Deus. Essa bem-aventurança, dizem Santo Agostinho e São Tomás, corresponde ao dom da sabedoria, o dom mais elevado de todos, que nos faz provar os mistérios da salvação, de algum modo, ver todas as coisas em Deus. Algo importante para
diferenciar o dom da inteligência do dom da sabedoria. O dom da inteligência é um dom mais voltado ao entendimento dos sinais de Deus, da revelação de Deus, através da tradição oral, da Sagrada Escritura. Já o dom da sabedoria está muito voltado à experiência com Deus. Uma coisa é conhecer, é entender, outra coisa é experimentar a Deus. Então, como se diz, sabedoria está muito mais ligado a sabor do que a saber, certo? Ou seja, a saborear as coisas de Deus, a experimentar do que necessariamente a conhecer. Então, as inspirações do Espírito Santo, as quais esse dom nos torna dóceis, manifestam-nos pouco a pouco a admiração, a admirável ordem do plano providencial, mesmo ali e sobretudo onde de início estivemos desconcertados das coisas penosas e imprevistas, permitidas por Deus para o bem superior. Ora, não saberíamos entrever assim os desígnios da providência que dirige nossa vida sem experimentar a paz, que é a tranquilidade da ordem. Ou seja, isso é muito próprio dos santos de sétima morada, por exemplo, quando nós enxergamos claramente que há uma paz que toma conta, né? Pode desabar o mundo, mas há uma paz naqueles que confiam no Senhor. Há uma paz naqueles que estão em intimidade com Deus, unidos a Deus, né? Que nada pode comprometer. É justamente esses os pacíficos, não são pacifistas, são pacíficos, né? Muito bem, então depois ele vai justamente falar, né? Enfim, a oitava bem-aventurança é a mais perfeita de todas. Nosso Senhor mostra que tudo o que ele acaba de dizer é sumamente confirmado pela provação suportada com amor. Então, bem-aventurados aqueles que sofrem perseguição pela justiça, pois deles é o reino dos céus. Trata-se, sobretudo, das últimas provações, que são condições para a santidade. Então, essas palavras surpreendente, jamais foram ouvidas antes. Não somente promete a felicidade futura, mas diz que devemos nos considerar felizes, mesmo nos meios das aflições e perseguições sofridas pela justiça. E não há nada mais justo do que sofrer por amor a Deus. Muito bem, quero terminar então esta aula, eu peço perdão porque precisei ler, muito do que o próprio Padre Gregorio disse, porque essa forma como ele organizou é tão simples, de ser entendido, que é melhor ler, porque explicar poderia simplificar até demais, dificultar a compreensão. Eu vou ler então o final do capítulo, onde ele cita Santa Catarina de Sena e a imitação de Cristo para fundamentar o que ele acabou de afirmar. É o que diz também o autor da imitação de Cristo, sobre a verdadeira paz. Se chegardes ao perfeito desprezo de vós mesmos, gozareis de uma paz tão profunda quanto é possível nessa vida de exílio. E é por isso que no mesmo livro ele diz que o discípulo pede a graça superior da contemplação. Ele fala: eu preciso, Senhor, de uma graça maior se devo chegar a este estado, e que nenhuma criatura será um laço para mim. Aspirava a essa liberdade aquele que dizia: quem me dera asas como pomba, quem me dará asas como pomba, e eu voarei e repousarei. Se está inteiramente desapegado de toda criatura, não se poderá livremente aplicar teu espírito às coisas divinas. Se você não desapega das coisas do mundo, como você vai conseguir se envolver com as coisas de Deus? E é por isso que se encontram poucos contemplativos, porque poucos sabem separar-se inteiramente das criaturas perecíveis. Para isso é necessário uma graça poderosa que ergue a alma e arrebata acima dela mesma, algo transcendental. Enquanto o homem não é assim elevado em espírito, desapegado das criaturas e todo unido a Deus, tudo que ele sabe, tudo que ele possui não tem grande valor. Então, para terminar, ele cita Santa Catarina de Sena, que fala igualmente em seu diálogo. E é este, como vimos, o próprio ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele nos prega as bem-aventuranças, sobretudo na forma como compreenderam Santo Agostinho e São Tomás,
enquanto atos elevados dos dons do Espírito Santo ou virtudes aperfeiçoadas pelos dons. Aí está verdadeiramente o pleno desenvolvimento normal do organismo espiritual ou das graças, das virtudes e dos dons. O que nos é mostrado nas bem-aventuranças, não sob uma forma abstrata teórica, mas de maneira concreta, prática e vívida. Então, meus irmãos, aqui nós podemos ver claramente que todo esse progresso na vida espiritual já foi dito pelo nosso Senhor Jesus no seu primeiro sermão. Ele começa por aquilo que é mais fundamental, o que nos faz verdadeiramente felizes. Amém? Então vamos encerrar esta nossa aula do capítulo 9 do livro As Três Idades da Vida Interior, agradecendo a Deus pela oportunidade de nos formarmos cada vez mais no conhecimento da sua verdade. Se estivermos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.